o que a Bíblia fala a respeito de separação. Muitos cristãos têm dúvidas se é permitido se separar, se no caso de for permitido, quais são as situações em que Deus permite isso, se isso é só para o homem, se isso é só para a mulher, como que você lida com os problemas no seu casamento? Será que de fato existe uma forma ou alguns motivos que você possa se separar? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o plano de Deus a respeito do casamento? Se você tem essas dúvidas, se você está passando por conflitos no seu casamento, então fique comigo até o final, que eu vou te explicar o que a Bíblia nos ensina a respeito desse tema e no final eu vou orar pela sua vida, abençoando você, o seu casamento, a vida do seu esposo, da sua esposa, né, para que de fato haja um entendimento entre vocês e que a bênção de Deus possa fluir na sua casa. Amém? Desde já eu quero agradecer a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Fazendo isso, você receberá todas as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Basta clicar aí no botão inscrever-se, clica no sininho, seleciona todas e fazendo isso você não ficará de fora. Estamos aqui para falar de Jesus, da Bíblia, do Evangelho, daquilo que Ele nos ensinou e que é bom para as nossas vidas. Amém? Bom, então a grande dúvida de muitos cristãos, né, a respeito do divórcio, a gente sabe que cada vez mais o divórcio ele é uma prática comum na sociedade como um todo. Depois, principalmente aí desse período, né, pandêmico, houve um aumento muito grande, né, no número de casos de divórcio, até porque muitos casais começaram a ficar mais tempo juntos dentro de casa, né, e o relacionamento, ele muitas vezes é conflituoso, né? O relacionamento ele é cheio de atritos e as pessoas, por não saberem como lidar com esses atritos, né, acabam muitas vezes se separando. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia entender o que Jesus fala a respeito desse tema. E tem uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. Né? Olha só que interessante o que Jesus nos ensina sobre isso. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, né? Perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde: vocês não leram as Escrituras? Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, ninguém separe o que Deus uniu. E aí ele continua, né? E aí o versículo continua. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora, né? Uma carta de divórcio? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se esta é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não se casar. E aí Jesus fala: nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Olha só que palavra clara de Jesus a respeito da relação matrimonial, do casamento, né? dessa aliança que é formada diante do Senhor. O plano original de Deus para as nossas vidas, quando Ele criou os seres humanos, foi para que o casamento fosse uma
uma instituição eterna, né, para que ela durasse ali até a morte, né, eterna, até que a morte os separe. Então, no plano terreno, você vem de uma família, o seu cônjuge vem de outra família, então, nesse momento, vocês estão ligados às suas famílias. E aí a palavra lá no Antigo Testamento diz o quê? Que o homem deixará pai e mãe, né? O homem ou a mulher deixará pai e mãe, né? Se unirá ao seu cônjuge e serão os dois uma só carne. Então aquilo que era dois agora se torna um. É mais ou menos assim, imagine você pegar dois papéis, certo? Tem dois papéis aqui em branco, e aí você passa cola nesses papéis e você junta os dois. Então, uma vez que você juntou esses dois papéis, agora já não são mais dois, mas eles são um. Então, se você tentar separar esses papéis que estão grudados, que agora são um, né, você até vai conseguir, só que vai ter pedaços desse papel aqui nesse e vai ter pedaços desse nesse. Ou seja, você não consegue fazer uma separação completa. A mesma forma acontece com o casamento. Quando você se une com alguém e passa a ser um, no momento que você se separa, você acaba levando coisas da vida da pessoa com você e a pessoa leva também coisas da sua vida, né? Então, o divórcio, ele sempre gera desgaste, gera angústia, dor de cabeça, problemas, principalmente se existem filhos, né? Então, a gente sabe que a coisa ela piora ainda um pouquinho mais, ela complica um pouquinho mais, né, devido à presença das crianças, então tem toda uma questão emocional por trás disso. Mas voltando aqui à Bíblia, o que acontece? O ensino bíblico ele é muito claro, né? O casamento ele foi instituído para não ser quebrado, porém, devido à dureza do coração dos homens, né, e das mulheres, Moisés abriu o quê? Uma concessão, ou seja, foi aberta uma concessão para que houvesse o divórcio, porém Jesus especifica, né, um caso aqui muito específico. No texto bíblico ele fala de imoralidade sexual. Então, imoralidade sexual ele é um termo amplo, né? A gente não consegue de fato classificar exatamente o que é uma imoralidade sexual, mas nós temos alguns apontamentos. Por exemplo, uma traição é um tipo de imoralidade sexual, né? Talvez outras situações de imoralidade sexual também pudessem ser analisadas e compreendidas, né, para ver se enquadra nesse sistema. Agora vamos lá. Sabemos que existe sim uma possibilidade de o cônjuge conceder o divórcio, né? Tanto o homem pode conceder o divórcio, como a mulher pode conceder o divórcio, dependendo de quem cometeu tal ato. Mas o fato é que mesmo que haja um erro no casamento, a vontade de Deus, em primeiro lugar, é o quê? É que haja restauração. É que haja restauração, é que haja liberação de perdão, é que as feridas sejam tratadas, né? E esse casamento possa ser restaurado. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, é muito mais difícil, muitas vezes, você iniciar um relacionamento novo, certo? Com uma outra pessoa, do que você consertar uma relação com alguém que você já caminha junto. Então, é muito mais fácil consertar, né, a partir do momento que as partes têm interesse, né, de reaver, de consertar e de caminhar conforme a vontade de Deus, então é mais fácil. Eu sei que existe o período de dor, né, existe esse luto inicial, da dor, da angústia, enfim, mas com o Espírito Santo, com a ajuda de Deus, né, com essa cobertura espiritual, com esse bálsamo divino, ele pode sim tratar todas as feridas, né, do seu coração e da sua alma em relação a esse assunto, né? Mas aí o que acontece? Jesus então fala que existe essa possibilidade, né, no caso de imoralidade sexual, mas aí ele coloca uma outra situação, ou seja, aquele que se divorciar, né, por uma situação como essa, então ele não deve
Aliás, aquele que se divorciar por qualquer motivo, né? Aquele que se divorciar por qualquer motivo que não imoralidade sexual, se casar novamente, estará cometendo adultério, né? Então essa é a palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito clara. Por exemplo, uma pessoa se separou da outra porque não estavam conseguindo conviver harmoniosamente. E aí eles se separaram, né? Se vier a contrair um novo matrimônio, né, a Bíblia fala, o próprio Jesus está falando que eles estão cometendo um adultério, porque não entrou nessa questão da concessão da imoralidade sexual. Às vezes o desentendimento foi por uma questão comportamental, foi por questão de visão de vida, né? De repente chega um momento da vida que um determina certas prioridades, o outro quer outras prioridades, e aí já não falam a mesma língua, e aí acabam optando pelo divórcio. Então, situações como essa, né, a Bíblia não traz essa concessão. Eu sei que é forte, né, eu sei que isso mexe com as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje. A gente vê muitas pessoas dentro da igreja se separando e casando com outras pessoas, mas esse é um ensino bíblico e a gente tem que ir, né, conforme a Bíblia nos ensina. Então, o que você deve fazer, certo? Primeiro lugar, se você ainda não é casado, preste muita atenção com quem você vai casar. Então, o período de namoro, de noivado, é o período ali onde você vai realmente conhecer a pessoa, né, poder alinhar determinados pontos com ela e verificar se de fato você vai permanecer a vida toda com ela, se é amor para a vida toda, né? Porque às vezes as pessoas elas se apaixonam, elas vislumbram, né, o amor da sua vida e elas esquecem de analisar de fato a vida da pessoa, como que essa pessoa trata os pais, como ela é no trabalho, o que é que ela pensa a respeito da vida, como que ela cuida dos seus bens, das suas coisas, se é uma pessoa cuidadosa, se não é, se é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida. E assim, pessoal, não existe um modelo perfeito, certo? Se a pessoa é mais extrovertida ou introvertida, isso é uma questão de personalidade. O que você tem que analisar nesses casos é, poxa, será que eu vou me dar com essa personalidade? Porque talvez você não se dê com aquela pessoa, né, devido a algumas manias que ela tem, algumas formas que ela tem de pensar a respeito sobre determinados assuntos. Então não existe nada de errado as pessoas pensarem diferentes, mas quando você vai casar com alguém, você precisa analisar tudo isso. Amém? Compreende o que eu estou falando com você? Então coloque tudo isso numa análise, né? Faça uma análise. Eu sei que é impossível nós analisarmos tudo, só realmente na hora que a gente casa é que a gente vai conhecendo a pessoa, mas tem muitos sinais que você pode sim enxergar, né, antes de estabelecer um compromisso de casamento, tá joia? Se você já é casado, aqui entra uma outra situação. Se você já é casado, está com problemas no seu relacionamento, eu vou te dizer, procure consertar, tá? Procure reaver o seu casamento, procure caminhar junto com o seu cônjuge, apesar das dificuldades, né? Apesar dos problemas. Se você tem filhos, mais ainda, né? Procure estabelecer um ambiente saudável dentro do seu lar, né? Ali realmente com as figuras representando o seu papel conforme Deus instituiu, o pai, a mãe, né? E os filhos também absorvendo e aprendendo de vocês. Então isso é muito importante. Por mais difícil que esteja, né, procure reaver. Hoje existem ferramentas, existem ajuda, né, ajuda nas igrejas pastoral, psicológica, tem aí conselheiros de casais, né, enfim. Então existem ferramentas, cursos para você fazer e eles ajudam sim, são importantes. Eu já fiz vários cursos, encontros de casais e eles ajudam muito a gente a ter um casamento mais saudável, né? Ninguém nasce sabendo tudo, a gente não entra no casamento PhD, pelo contrário, né? A gente aprende na jornada. Então esses cursos, aprender com pessoas mais experientes que já passaram por determinados problemas, vai
te ajudar muito nessa caminhada. Se você está numa situação onde o cônjuge te traiu, você tem aí duas opções, certo? Você pode buscar o caminho do perdão e da restauração, ou conforme a própria Bíblia está dizendo, você pode sim solicitar o divórcio, né? Você pode solicitar o divórcio. Agora, se você está pensando em se divorciar, ou se você se divorciou por um motivo que não foi de imoralidade sexual, então o conselho de Deus para a sua vida é que você não case mais, não contraia mais matrimônio. E aí um conselho que eu dou para você, de acordo com as Escrituras, se você se separou, e se você ainda não casou, e se a tua ex-esposa ou teu ex-marido ainda não casou, e você quer ter uma família, você quer ter uma companheira, um companheiro, então procure voltar esse relacionamento. Eu conheço vários testemunhos de casais que se separaram no papel, mas que depois reataram seu relacionamento e hoje, para a honra e glória do Senhor, vivem muito bem. E aí, depois disso que Jesus explica, né, os discípulos entram numa conclusão. Poxa, Jesus, então seria interessante que as pessoas não entrassem num casamento. E aí Jesus traz três situações, né, de eunuco. Eunucos são aquelas pessoas que optam pelo celibato, ou elas são incumbidas, né, a ter o celibato, ou seja, não ter relação sexual, a não ter vida conjugal. E Jesus ele traz três situações, não vai ser o nosso foco aqui hoje, né? Mas ele fala ali do eunuco que nasce eunuco, ou seja, uma pessoa que nasce sem esse desejo, essa finalidade, né, de ter um companheiro. Tem aqueles que são feitos eunucos por terceiros, né? Alguém que é castrado. Antigamente isso era muito comum, né? O rei, quando ele tinha ali os sacerdotais, os servos, né? Aquelas pessoas que iriam servir principalmente a sua esposa, esses homens eles eram castrados, eles viravam eunuco, não por vontade deles, mas para que, né, não houvesse desejo sexual pela esposa do rei e nem pelas concubinas, né? Então eles eram feitos eunucos por terceiros. E tem também aquele eunuco por opção. São pessoas que de fato resolvem não casar, e dedicam a sua vida exclusivamente, né, a Deus, também as suas atividades do dia a dia, mas são pessoas que realmente se dedicam ao Senhor e não desejaram ou não desejam, né, ter um matrimônio, uma relação conjugal, e está tudo certo, está tudo bem. Se você tem chamado para isso, amém. Se você não tem chamado para ser eunuco, então busque um relacionamento saudável, sólido e consistente, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Um assunto um pouco longo, a gente poderia até mergulhar ainda mais nesse tema, é muito importante, mas eu vou encerrar ele por aqui, porque eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, pelo seu lar, para que Deus de fato venha ser Senhor da vida de vocês e venha estabelecer um momento de paz e harmonia e tranquilidade, né, transformando toda a maldição, todos os problemas que você tem vivido no seu casamento em bênção. Se você crê nessa oração, já coloca aí nos comentários, eu creio e eu recebo, que eu tenho certeza que Deus fará muito mais do que nós vamos pedir aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, te agradecemos pelo ensino que vem do céu, Pai, que vem diretamente do Senhor. Entendemos que o casamento é uma relação que foi feita, Pai, para durar enquanto estivermos aqui nessa terra. Assim como a Tua palavra diz, né, o homem e a mulher deixará o pai e a mãe, e quando se unem ao seu cônjuge, eles se tornam uma só carne. Então que essa palavra, que essa instrução, que esse desejo que está no Teu coração, Pai, se faça cumprir na vida do meu irmão nesse momento, na vida da minha irmã nesse momento, que está recebendo essa oração, clamando pelo Senhor, Pai, para que o Senhor restaure o seu casamento, para que o Senhor restaure a vida da sua esposa, a vida do seu esposo, Deus, que em nome de Jesus o Senhor coloque por terra toda angústia, toda aflição, todas as artimanhas que o diabo tem feito para destruir esse casamento, mas que o Senhor venha fortalecê-lo, que o Senhor venha reatá-lo, que o Senhor venha firmá-lo na rocha, Pai,
para que ele seja de fato indestrutível, invencível e que ele dure conforme a tua vontade. Oro também por aqueles, Deus, que estão buscando uma pessoa, né, um noivo, uma noiva, alguém para se casar. Que o Senhor abençoe o seu coração, a sua mente, que o Senhor coloque a pessoa certa diante dele, Pai, para que não haja dúvida, para que ele não enfrente problemas, né, no caso, problemas que venham a terminar com uma separação, mas que de fato seja uma pessoa que venha a edificar, estar junto e construir uma família segundo os teus propósitos. E para aqueles que têm um chamado de eunuco, Pai, que a gente sabe que é um chamado muito específico, que o Senhor também conserve o seu coração em santidade, em paz, e que essas pessoas busquem ao Senhor, né? Se dediquem ao Senhor, se dediquem à causa do teu evangelho, única e exclusivamente, sem se preocupar, né, com essas questões sexuais que a vida nos apresenta. Assim, Deus, eu quero te orar e te agradecer, sabendo que o Senhor faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Amém. Então, receba essa oração, né? Receba essa palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, o seu relacionamento, a sua vida conjugal, né? O seu casamento, seus filhos, poderosamente, abundantemente, e que não venha lhe faltar nada nessa área para a honra e para a glória do Senhor.